Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí para iniciar o nosso segundo semestre de Geografia e o nosso primeiro tema aí, como vocês podem ver na tela, orientação no espaço geográfico, ok? Vamos seguindo aí. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sandro, né? Logo mais vou postar minha cara aí para todo mundo dar uma olhada. Acredito que não entrou alunos novos, mas eu não me lembro bem, né? Então vamos seguir aí. Orientação no espaço geográfico, gente. Para algumas pessoas esse tema é meio complicado, porque as pessoas costumam dizer que eu não consigo me orientar no espaço geográfico, né? Eu sou sem noção de espaço. Mas vamos arrumar isso aí, né? Desde os primórdios da humanidade, né, a orientação no espaço sempre foi um elemento presente na vida dos homens. Seja para procurar abrigo ou alimentação, seja para mapear estratégias de combate na guerra, é necessário saber onde é o sul, onde é o norte, onde é o leste, onde é o oeste, né? Então, para isso foi inventada a geografia. Pode não parecer, mas a geografia era uma arma de guerra. Aquele que conhecesse mais o ambiente inimigo, o local do inimigo, se dava melhor, né? Então, nós temos aí os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, ok? O norte também é chamado de setentrional ou boreal. O sul também é chamado de meridional ou austral. O nosso leste também, apelidos aqui, nascente, oriente. E o oeste, poente ou ocidente, ok? Nos colocando aqui, imaginem um mapa do Brasil aqui nessa bússola aqui. Então lá em cima nós teríamos o Amazonas, o Nordeste, lá. Aqui o Rio Grande do Sul, ok? Aqui mais ou menos São Paulo, Rio de Janeiro, a oeste, o Oceano Atlântico, né? Vamos imaginar. E aqui a oeste, norte, sul, leste, oeste. Seguindo então. Passando dos pontos cardeais, nós temos os pontos colaterais. Quem são esses caras? Norte, sul, leste, oeste. No meio dos pontos cardeais, eu tenho os pontos subcolaterais. Os pontos colaterais estão entre os pontos cardeais. Então, olha só. Entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Entre o sul e o leste, sudoeste. E entre o sul e o oeste, o sudoeste. Ok? Isso aqui nós vamos ter que decorar. Tranquilo? Vamos seguindo. Nós temos também outros pontos, os pontos subcolaterais, que são pontos ou direções que são situados entre os pontos cardeais e os colaterais. Tá ficando complicado. Então nós tínhamos aqui norte, sul, leste, oeste. Esse E aqui do leste, ele está em inglês, tá? East, ok? E aqui esse W está em inglês também, é west, né? Oeste. Então, norte, sul, leste, oeste. Temos os pontos colaterais, nordeste, né? Vamos nos basear aqui pelo nordeste aqui, ok? Ele está entre o norte e o leste, nordeste. E entre o ponto norte e nordeste, nós temos um outro ponto, que se escreve bem assim, norte, o N de norte e o NE de nordeste. Tranquilo? Entre o ponto nordeste e o ponto leste, nós temos o leste-nordeste. Tranquilo? Então nós temos... E assim vai sucessivamente. Ok? Vamos adiante. Bom, passando dos pontos cardeais, nós temos formas de orientação aproximadas. O que é isso? São formas que não nos dão exatamente a posição do norte, do sul, do leste, do oeste, mas nos dão aproximadamente. Então nós temos a orientação pelo Sol, ok? Como é que nós podemos ver isso? O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Sabendo-se onde o Sol nasce,
nasce entre aspas, né? Porque o Sol não nasce, ele está sempre ali, que é o leste, podemos nos orientar. Para isso, basta pegar uma rosa dos ventos e determinar os demais pontos de orientação. Uma outra maneira também é utilizando o corpo. Né? Como é que é essa maneira? Basta estender o braço direito para onde o Sol nasce, para o leste, que o braço esquerdo apontará para o oeste. Sua frente apontará para o norte e suas costas apontarão para o sul. Vixe, me deu um nó no cérebro, mas o desenho nos ajuda. Olha aqui. Então, imaginamos que nós estamos aqui em Canoas, né? O Sol nasce no leste, para o lado da praia. Ó, norte, sul, leste, oeste. Então, se eu colocar o meu braço para o lado da praia, porque o Sol nasce, né? Para o lado que o Sol nasce, o meu braço direito, o meu braço esquerdo vai ficar para o oeste. A frente da minha cara, da minha cabeça, do meu corpo, vai ficar para o norte e as costas ficarão para o sul. Tranquilo? Fácil de entender? Beleza, né? Temos a orientação pela Lua. Nem vou ler isso aqui, meus amigos, meus alunos, porque a orientação pela Lua funciona exatamente do mesmo jeito que a orientação pelo Sol. Vamos nos ligar nesse esquema aí. Vou repetir. A orientação pela Lua funciona exatamente da mesma maneira que a orientação pelo Sol. É só dar uma lidinha naquele texto lá. Ok? Orientação pela estrela polar. Nós temos uma estrela que só aparece no hemisfério norte e ela marca o norte. Ok? A estrela polar pertence à constelação da Ursa Menor. Essa estrela só é vista no hemisfério norte da Terra, por isso indica sempre o norte geográfico. Ok, nós temos um desenho aqui, olha só esse aqui. Então nós temos a constelação da Ursa Menor, mais ou menos assim, aqui ela está destacada, claro, né? Mas se nós estivermos no hemisfério norte, nós vamos enxergar dessa forma aqui, um pouco menos destacado, né? E nessa ponta aqui, a última estrela, ela determina o norte. Então, se eu ficar nessa posição aqui, terei os pontos cardeais. Norte, apontando para a estrela, sul, leste, oeste. Tranquilo? Vamos voltar um aqui. Temos a orientação pelo Cruzeiro do Sul, utilizada aqui no hemisfério sul. O Cruzeiro do Sul está situado no hemisfério sul, nele encontramos uma estrela muito conhecida, a Estrela de Magalhães, vamos saber quem é essa estrela, prolongando uma linha imaginária para baixo do corpo da cruz, passando pela Estrela de Magalhães, encontramos o sul geográfico. Como é que funciona isso? Vamos aqui. Temos o Cruzeiro do Sul aqui, né? Cruzeiro do Sul, aqui no hemisfério sul, se nós olharmos para o céu, nós vamos enxergar esta cruz aqui. Então, essa cruz aqui, essa última estrela aqui é a nossa Estrela de Magalhães e ela representa, descendo em linha reta, o sul geográfico. Então, se nós nos posicionarmos, teremos assim. Observe que é o contrário. Hemisfério norte nós temos assim, hemisfério sul nós temos assim. Ok? Norte, sul, leste, oeste. E aqui nós temos o contrário, ó. Vamos seguir? Então nós já vimos duas formas. Bom, nós temos também as formas de instrumentos inventados pelo homem para nos localizarmos no espaço geográfico. Dentre esses principais instrumentos, nós podemos destacar o astrolábio, o sextante, o quadrante e a bússola. Vamos ver quem são esses caras aí. Bom, aqui tem um pouquinho da história de cada um. Depois vocês leem com calma, né? Mas vamos ver aqui como é que funciona. Ó. A bússola aponta para o norte, porque a Terra forma um gigantesco ímã que exerce força de atração naquela direção norte. A partir daí, pesquisas deduziram que a própria Terra funciona como um grande ímã, cujo campo magnético se orienta para a direção que conhecemos como norte. Qualquer bússola que você pegar,
né? Com exceção daquela bússola do Jack Sparrow, que aponta para aquilo que ele quer, né? Para tudo aquilo que ele quer, a nossa bússola comum sempre aponta para o norte. Ok? Então, se essa ponta aqui, essas letras aqui dentro a gente pode até ignorar se nós estivermos utilizando uma bússola. Não é necessário ter essas letras. Se essa ponta vermelha aqui apontar para cá é o norte. Então aqui é norte, sul, leste, oeste. Ok? Vamos ver uma outra. Se essa ponta vermelha estiver apontando para cá, aqui é o norte, lá é o sul, o leste e o oeste. Tranquilo? Então assim funciona a nossa bússola. Depois nós temos o astrolábio. Astrolábio. Como o próprio nome já diz, astro, ele necessita de um astro, né, de uma estrela, de algo que está no céu, para nós podermos fazermos nossa leitura. Então o astrolábio tem origem incerta, mas se desenvolveu a partir dos estudos matemáticos de pesquisadores. Se a criação do astrolábio é imprecisa, seu aperfeiçoamento e a utilização do metal, né, porque antes era feito de papelão, foram dados por esse cidadão aqui, ó, Abraão Zacuto, exatamente nessa data aqui, mais ou menos, ó. Então, entre 1450 que ele nasceu, digamos aí que aí por 1500, alguma coisa assim, surgiu o famoso astrolábio. Então, aqui nós temos como funciona, né, ou como funcionava o astrolábio. Olha só, nós tínhamos a rodinha cheia de graus, os graus aqui, 360 graus, e o cidadão apontava essa linha aqui, ele apontava para uma estrela à noite. O astrolábio era utilizado à noite, ok? Porque nós temos um outro instrumento que era utilizado somente no Sol. De dia, porque ele era baseado no Sol. Depois nós vamos ver quem é. Esse aqui era um instrumento que era utilizado à noite. Então, apontava-se para uma estrela, né? E outro cidadão lia o grau que dava aqui, ou aqui. Tranquilo? Aí nós tínhamos essa distância aqui. Essa distância podia ser maior, podia ser menor, né? Então, olha só. O astrolábio representa a abóboda celeste em movimento. Dessa forma, é formado de várias partes que retratam as latitudes, as estrelas e as constelações. O instrumento consistiu na primeira tentativa de transpor a superfície do céu, que é curva, para um plano. Pode ser constituído com materiais simples, né, como papel e latão. O uso do astrolábio exigia a participação de duas pessoas. Uma delas suspendia o astrolábio à altura dos olhos, alinhando a régua com o sol, enquanto a outra lia os graus marcados no arco, né, como eu já expliquei. Uma descoberta incrível, né, feita pelos gregos, né, desde 2000 a.C. já era utilizado. Ou seja, mesmo sem saber, o nosso astrolábio ele já utilizava o sistema de coordenadas. Sistema esse que nós vamos dar uma estudadinha mais tarde, numa outra aula específica, só sobre as coordenadas. Tranquilo? Aqui nós temos a importância do astrolábio para a navegação, né? Foi essencial para os navegadores por permitir calcular as distâncias de maneira prática com apenas um instrumento e conhecimentos de geometria, né? Lembrando que ele tinha que ser utilizado à noite para poder... Também era possível utilizar ele de dia, só que ele é muito difícil de olhar para o sol. Então nós tínhamos um outro instrumento, né, que é o quadrante náutico. Deixa eu dar uma mostrada no quadrante. O quadrante também funcionava mais ou menos como o astrolábio, né, conhecido desde a antiguidade. Foi um instrumento de alturas mais cedo adaptado à náutica. É referido pela primeira vez numa viagem efetuada por volta de 1467. Como é que funcionava o astrolábio, né? Mais ou menos da mesma forma que o quadrante, vocês podem até ver aqui, né?
Aliás, como funciona o quadrante? Mais ou menos da mesma forma que o Astrolabe, né? Ok? Esse aqui sim, esse foi um dos últimos e foi o mais bem adaptável. Vocês podem ver que ele tem uma luneta, ele tem um espelho aqui, outro espelho aqui que refletia, aqui um espelho, graus, né? Um aparelhinho aqui para fixar nos graus. Então ele era bem mais evoluído, bem mais cheio de parafernálias, digamos assim, do que os outros, né? O funcionamento do sextante é simples. O objetivo é medir o ângulo entre o horizonte e o Sol, por isso que ele era usado de dia. E por isso que ele tinha condições, por causa dessa luneta, isso suavizava a visão do Sol. Os instrumentos anteriores você já tinha que olhar diretamente para o Sol e isso tornava muito difícil. Ele possui uma espécie de mira com 2 espelhos. Um deles você foca no horizonte e vai movimentando o leitor de ângulos, que por sua vez movimenta o espelho superior, até alinhar o horizonte com o Sol. Uma vez alinhados, você tem um ângulo entre o Sol e o horizonte. Esse ângulo te dá a distância que você está de determinado astro, no nosso caso aqui, o Sol. Ok? Então, aqui temos um desenho, né? O cidadão olhando pela luneta, alinhando o horizonte, e o reflexo do Sol. Aí mexia-se esse leitor de ângulos aqui e travava-se ele. Deu tantos graus. Ok? Então era mais ou menos assim que funcionava. Eram com esses instrumentos que os antigos navegadores utilizavam e foram esses instrumentos que criaram os atuais instrumentos modernos de navegação. Ok? Então essa foi a aula sobre orientação no espaço geográfico. Falamos sobre o norte, sul, leste, oeste, né? Falamos como nos orientar pelo Sol, pela Lua e os principais instrumentos de navegação e de orientação no espaço geográfico. Ok? Grande abraço e até mais.